Já estamos de volta no Hora Geral nesta manhã de segunda-feira. Agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esporte. Vamos lá? Sem 7 titulares, o Santos empatou em 1-1 com o Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro no sábado. Priorizando a Copa do Brasil, campeonato na qual está na semifinal, o Peixe enfrentou o Chapecoense com um time misto. O técnico Enderson Moreira poupou Aranha, Edu Dracena, Arouca e Robinho e não pôde contar com Lucas Lima e Geovânio. E, lógico, Alan Santos. Eles estão no departamento médico. Bruno Uvini marcou para o Alvinegro Praiano e Leandro empatou o jogo quase no final. O Santos agora está com 46 pontos e na 8ª colocação. A próxima partida pelo Brasileirão será no próximo domingo contra o Internacional. Aonde? Na Vila Belmiro. Aqui ao meu lado, meu amigo Fernando Chagas. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, Douglas. Prazer bom dia. Recebê-lo aqui no Hora Geral. Prazer é meu. Chagas, jornalista, cientista político, economista, uma figura muito respeitada. E eu não costumo exagerar nas minhas palavras, Chagas. Além de um grande amigo que você é e de muita gente, né? É gostoso a gente conversar com o Fernando Chagas porque ele explica com objetividade. Você quer ver uma coisa? Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, Chagas. Pegando a frase da presidente Dilma, ela não concorda que o país esteja dividido. Na realidade, Chagas, no seu entendimento, o país está dividido ou não? Bom dia, Douglas. Bom dia aos telespectadores, né? Primeira tarefa da presidente Dilma reeleita, antes da reforma tributária, reforma orçamentária e principalmente reforma política, antes da revisão do modelo econômico do país, antes de tudo, é unir o país. Unir um país dividido territorialmente e dividido por classes econômicas. Ela vai ter que ter muita habilidade e muito diálogo para trazer para os próximos anos, principalmente o primeiro ano de 2015, que vai ser muito difícil, o mercado de capitais, o mercado financeiro e o empresariado, que foram muito agredidos nesse período eleitoral. Se ela não tiver essa habilidade, ao contrário, de unir, ela vai desunir mais ainda um país realmente, hoje, sem sombra de dúvida, está dividido e de forma perigosa, porque durante o período eleitoral, os programas de televisão foram extremamente agressivos com a classe produtora do país. Chagas, eu vi alguns aspectos que nós podemos dizer que eles levaram à vitória da reeleição da presidente Dilma. Em Minas, o Aécio ele não ganhou, ele perdeu em Minas. Um grande número também de abstenção, chegando quase a bater 25%. Me corrija, a gente pode entender que 1/4 dos eleitores deixaram de ir às urnas com esse grande número de abstenção e, ao mesmo tempo, eu vejo que a classe A e B, meu entendimento, não fez a diferença nas eleições, independentemente das classes menos favorecidas. O que decidiu essa eleição, na realidade, foi a nova classe C, especialmente aqueles que dependem dos programas sociais. Queriam também mudanças, principalmente pela melhoria dos serviços públicos, mas devido ao terror no programa eleitoral durante o período de disputa da presidência da República, resolveram, em vez de mudar, manter devido ao terror que foi feito durante esse período eleitoral. E o caso dele ter perdido em Minas, o Aécio? Minas, até falo, não precisa fazer uma pesquisa no Brasil para saber como se comporta o eleitorado no país. Basta fazer em Minas. Minas é uma amostra do que é o Brasil. Tem o norte, que é muito pobre, que depende dos programas sociais. Tem o agronegócio, tem a agricultura, tem também o centro de Minas Gerais, que é a parte urbana, que é industrial. Tem todos os aspectos do Brasil. E é fundamental para um presidente que queira ganhar a eleição, ganhar em Minas. E no caso, Aécio, mesmo tendo sido governador lá, perdeu em Minas. E quem perde em Minas, perde a eleição no Brasil. É o retrato do Brasil eleitoral é Minas Gerais. O pobre, o urbano e o agronegócio, a agricultura. Chagas, você acredita que para nós a reeleição da presidente Dilma pode favorecer a nossa região metropolitana na Baixada Santista? Ou seja, como é que você vê a movimentação dos prefeitos em torno da presidente que foi reeleita? Eu não vejo alternativa para a presidente Dilma se não for com diálogo.
principalmente esse diálogo com a oposição. Ela que deve propor, esse Ela diálogo? que deve propor. O Brasil está rachado, isso é indiscutível. Consequência do programa eleitoral violento que foi feito durante esses 4 meses de eleição. Ou ela propõe um pacto para unir o Brasil, independente de partidos, e principalmente aqui a Baixada Santista, que tem o Porto, que é a saída para o país. E um dos problemas que ela tem hoje é com a balança comercial. Eu não digo só com a balança comercial, são as transações correntes. O que são as transações correntes? São bens e serviços que são vendidos e bens e serviços que são comprados do exterior. A importação e exportação. Exportação. E isso está, mais do que importação e exportação, dinheiro, recursos, valores que entram e saem do país, principalmente investimento, e passam pelo Porto de Santos. Se ela não dialogar com a Baixada Santista e dialogar com o país inteiro. Nós vamos manter um país dividido numa situação econômica dificílima e o país ele vai continuar patinando. 2015 é um ano difícil e quem tem que buscar esse diálogo, no meu entendimento, hoje nem a oposição. A oposição está até tranquila. A oposição conseguiu um número de votos até inesperado, no meu modo de entender, brigando com uma presidente que está no poder há 4 anos e diz que o Brasil está bem. Ela vai ter que buscar esse diálogo. Agora, Chagas, aqui na região metropolitana, a gente sabe do apoio dos 9 prefeitos de 5 para a reeleição da presidente Dilma. Agora, é importante, né, que esse apoio ele possa ser traduzido em uma atenção maior do governo federal para a nossa região metropolitana. Você acredita que isso vai acontecer? Não vejo saída, a não ser fazer isso. Inclusive, esses que apoiaram a presidente Dilma, esses devem até procurar a presidente Dilma com seus interlocutores, para a presidente Dilma olhar para a Baixada Santista, olhar para o Brasil inteiro. Principalmente nesse aspecto, a Baixada Santista ela é importantíssima, porque ela é entrada e saída de mercadoria, e a nossa balança comercial ela está desequilibrada. O Albino da Vila Belmiro já ligou o 30416777. Quer manifestar publicamente que não gostou do resultado e está indignado. Bom, eu acredito que essa indignação ele também deva ter provocado nas urnas ou na urna quando ele foi votar. Só que nós estamos num país democrático e eu vejo a democracia, apesar de recente, uma única alternativa da gente ouvir a população daquilo que ela quer que continue e daquilo que ela quer mudar. Muito rapidamente, aproveitando a pergunta do Albino Chagas, nós tivemos aqui na região a resposta dos eleitores em algumas administrações que, mesmo na reeleição dos seus representantes, um ou outro nome foi eleito no primeiro turno. O caso de São Vicente, o caso do Guarujá, por exemplo. Mas quando se fala em termos de Brasil, é um número maior e é um extrato diferente do país, né? São eleições diferentes, né? A eleição municipal se preocupa muito com os serviços públicos, a eleição nacional é com a economia. Essa indignação do Albino, do telespectador, é consequência dessa batalha violenta que foi a eleição desse ano presidencial, muita agressão. De qualquer forma, o que eu disse, vai ter que unir o país para benefício de todos, né? Esse racha, se ele se mantiver, é muito perigoso, principalmente no momento que a economia vai mal e politicamente o Brasil realmente está dividido. O Marcos Fonseca do Embaré, Chagas, apesar de toda a corrupção apresentada e denunciada, metade, na sua opinião, qual o risco do Brasil continuar nesse embate? Já está voltando ali a pergunta rapidamente. Qual o risco do Brasil... Não, era uma outra pergunta. Ou seja, em outras palavras, ele pergunta, toda a denúncia, tudo aquilo que foi discutido envolvendo o PT, a administração da Dilma, parece que isso não foi o suficiente para que a população, não digo acreditasse, mas que ela mudasse o seu voto. Isso foi reeleito. Aonde foi que você acha foi crucial para a reeleição da presidente Dilma? E, infelizmente, o brasileiro, de uma forma geral, ele é tolerante com a corrupção na política. Ele reclama, mas é tolerante. Na hora de decidir o voto, ele decide o voto pelo bolso. Isso ficou provado agora. A parte da população brasileira temeu perder os seus benefícios sociais e entre a corrupção e o seu benefício social, optou pelo benefício social. Isso aí é uma situação que só vai mudar com o tempo,
quando o Brasil se conscientizar que a corrupção é um dos mais graves problemas para o desenvolvimento do país. Quanto o Brasil se tornar uma república bolivariana, como muita gente fala, eu acho que isso é muito difícil. Por que é muito difícil? Nós temos uma estrutura industrial muito grande e temos um tipo de política bem diferente da Argentina, da Bolívia e do Equador. Mas a minha preocupação maior, e aí eu sou obrigado a concordar com o telespectador, é que o Brasil ele precisa fazer uma revisão do seu modelo econômico. Se não fizer uma revisão do seu modelo econômico, nós vamos economicamente para a mesma situação de recessão que estão hoje a Venezuela e a Argentina. Isto não tem que dizer que nós vamos se tornar uma república bolivariana, não. No aspecto de economia, o Brasil precisa fazer uma revisão para voltar a crescer e combater a inflação. A Francisca da Costa do Gonzaga, os programas sociais como Bolsa Família não são um meio de compra de votos? É uma pergunta que ela faz. Hoje, o Bolsa Família, os programas sociais são uma política de Estado. Qualquer candidato que quiser ganhar uma eleição no Brasil tem que garantir o Bolsa Família. E o Bolsa Família, infelizmente, ele se tornou uma arma de terrorismo eleitoral. Ele é necessário, ele veio para ficar, hoje ele é uma condição de Estado, não uma condição de governo. Qualquer governo que entrar vai ter que manter o Bolsa Família, porém, o que levou a esse sentimento do telespectador foi isso, o terror. Se o candidato A, B, C entrar, ou eles vão acabar com o Bolsa Família e todos os benefícios sociais. Isso foi uma maneira de ganhar a eleição, teve eficácia, agora tem o dia seguinte. O dia seguinte nós estamos encontrando, como nós falamos, um Brasil dividido. E é isso que a presidente eleita vai ter que recompor. Recompor com a oposição que todos eles têm que trabalhar para o Brasil, mas trabalhar para o Brasil de forma legítima e não com guerrilha, como foi feita durante toda a campanha. Chagas, nós sabemos que o Brasil passa já há vários anos com um problema gravíssimo de uma falta de um projeto que envolva todo o território nacional com relação à educação. E justamente os estados mais pobres são os estados que têm o maior número de pessoas dependentes dos programas sociais. Ou seja, você acha que seria mais fácil falar para essas pessoas uma preocupação, uma denúncia, talvez sim, olha, se você não votar no candidato A, você vai perder um benefício. Você acha que isso ainda é emblemático para mudar o resultado de uma eleição, sabendo que nós temos diferenças gritantes em vários estados da nação? Você tocou no ponto fundamental, né? O Bolsa Família, eu defendo o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma passagem. Sim, exatamente. Ele não uma perpetuação. Ele não é um fim em si mesmo. Fazer que nem o Chile, dar o Bolsa Família e, junto com o Bolsa Família, dar a porta de saída. Eu não gosto desse termo, mas não encontrei outro. A porta de saída é a educação. O Bolsa Família é um momento de transição entre a pobreza extrema para que ele possa, com um mínimo de recursos e educação, poder sair dessa situação. A tendência do Bolsa Família seria diminuir com o passar do tempo, mas ela se mantém e até aumenta. Só vou dar um dado aqui. 37% da população brasileira tem um benefício social do governo federal, 23% do Bolsa Família. E quando há esse terror, aí vamos debitar isso à disputa eleitoral. Quando tem esse terror no programa eleitoral de TV dizendo que o adversário vai ter o Bolsa Família, logo tem uma influência no eleitor. Como nós vamos sair disso? Você tocou no ponto. Educação. Não é só da Bolsa Família, é dar principalmente educação, para que todos tenham condições de crescer, em vez de dividir o país como foi feito nessa eleição. Em língua portuguesa, na minha época de primário, né? Eu estou com 50 anos, nós tínhamos entre algumas aulas na língua portuguesa a interpretação do texto. Tínhamos até a análise sintática, né? Ou seja, não adianta você ler, apenas saber ler. E não entender. Interpretar, entender aquilo que você está lendo. É o caso do nosso país. Nós temos ainda um grande número de analfabetos e alguns que são semi-analfabetos. Então, ou seja, eles até entendem, conhecem os números, né, sabe até ali que está escrito mais ou menos, mas não compreendem. Essas pessoas, com todo respeito, são mais fáceis de você contar uma história e, de repente, elas aceitarem, por não ter o conhecimento, a cultura necessária. É o alfabetizado funcional, né? Mas o mais grave nessa eleição foi para ganhar a eleição, e teve eficácia, dividir o país.
dividir o país, principalmente com terror. Daí eu falar, vai ter que compor. Quem ganhou a eleição vai ter que buscar a oposição, vai ter que buscar metade do país para compor. E propor coisa nova para o Brasil. O que é coisa nova? Mudar a economia e, fundamentalmente, não ficar o brasileiro dependendo dos programas sociais. Sim. E volto na tecla que você bem bateu, educação. Educação e saúde. Habitação, para que todos possam, em condições normais, levar o país para frente e não ficar dependente de benefícios sociais. Chagas, você acredita nessa mudança através de várias reformas que estão sendo divulgadas, comentadas desde 2002, na última eleição, onde o Lula foi eleito? Reforma política, reforma tributária. Você acredita que esse seria um momento para a presidente Dilma, que foi reeleita, colocar no Congresso e trazer aí os seus pares próximos do governo federal? Você sabe bem a minha opinião, né? Eu acho muito difícil, acho até uma utopia, uma reforma política e uma reforma tributária. Eu vou mais além, eu sou favorável a uma reforma orçamentária, acho muito difícil, principalmente porque a presidente Dilma, no seu discurso, tentando unir o Brasil, ela voltou numa proposta vencida no ano passado, o plebiscito para uma reforma política. Isso é coisa do passado, ela tem que olhar para o futuro. Uma reforma política ela vai fazer, principalmente, voltando naquele ponto, unir o Brasil de novo, para depois, com a oposição, propor uma reforma política para o Brasil. E antes de fazer uma reforma política, eu iria gradativamente tentando melhorar o cenário político do país. Cláusula de barreira, terminar com as coligações nas eleições proporcionais e também acabar com o suplente no Senado. Eu acho que nós daríamos um bom avanço nesses pontos. Chagas, tem alguns aspectos, tem a pergunta do Uriel, vou deixar para o próximo bloco, mas ainda quero explorar um pouco mais. Com relação aos partidos, nós criticamos muito a grande quantidade de partidos políticos, mas temos que observar que depois da reeleição da presidente Dilma, alguns partidos acabaram, em outras palavras, ficaram mais próximos da asa da presidente Dilma e outros não ficaram tão próximos assim, né? Tiveram aí um sobrevoo. Por exemplo, partidos como o PRB, o PSD, né, o PMDB, que conquistou aí quatro estados, inclusive é o partido do vice-presidente, ou seja, esses partidos tidos como novos apoiaram a reeleição da presidente Dilma. Você vê aí um cenário maior desses partidos, se comparado, por exemplo, na gestão passada, o PSB, que estava alinhado, afinado ao governo da Dilma, lançou a Marina e depois declarou apoio ao Aécio Neves. A presidente Dilma vai ter que abrir espaço para esses partidos aliados, principalmente pelas dificuldades que nós vamos ter, principalmente em 2015, dificuldade econômica e dificuldade política. Ou ela abre mais espaço, porque, na realidade, o Congresso Nacional ele tem uma maioria de PT e de PMDB, só que o PMDB e outros partidos que cresceram não têm essa representatividade dentro do governo. Eles são parceiros, porém os seus ministérios não correspondem ao seu tamanho. Eles vão exigir isso, principalmente nesse momento de dificuldade da presidente Dilma nessa reeleição. Normalmente, quando vai para uma reeleição, o presidente sai fortalecido. Neste caso, eu acredito que saiu enfraquecido. Enfraquecido porque tem um país dividido e a oposição, ela conseguiu uma diferença mínima para a situação. Isto enfraquece a presidente se ela não souber negociar, trazer os aliados, abrir mais espaço para o aliado e, principalmente, dialogar com a oposição. Ela vai ter que ter habilidade política para dialogar com uma oposição, Douglas, que saiu bastante fortalecida dessas urnas. Chagas, um outro aspecto, o debate acabou, o segundo turno acabou, mas os temas continuam. Por exemplo, você acredita que a presidente Dilma vá fazer um enxugamento de ministérios e também do número de comissionados, de funcionários, de cargos de confiança no governo federal após a sua reeleição? Ela não sinalizou isso. Eu procurei no seu discurso, mesmo durante a campanha e agora no discurso de ontem, ela não sinalizou isso. E até porque nós estamos falando aqui, precisa manter sua base. Essa base, sabendo que ela está enfraquecida, ela vai precisar convencer essa base como? Dando cargos e mantendo os ministérios e os cargos em comissão. É o famoso toma lá da cá? Ou... É o famoso toma lá da cá. E desta vez ela vai estar mais pressionada, sabe? E esses partidos sabem que ela está hoje enfraquecida, apesar da reeleição, e vão exigir mais. Vão exigir realmente uma parceria, porque até agora os partidos aliados, eles aderiram
ao PT e a Dilma no primeiro mandato. Agora, com essa situação eleitoral que nós vimos, eles vão fazer mais exigência. Por isso eu vejo, além da reforma política, é difícil de sair, a reforma tributária, eu acho muito difícil diminuir cargos em comissão e diminuir ministério, o que seria necessário, porque a manutenção dessa máquina, o custeio dessa máquina está muito alto. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o cientista político, economista, jornalista Fernando Chagas e tem mais perguntas pelo 3041-6777. É o Hora Geral, eu volto já.